Que jogue a primeira pedra a mulher que não tem uma celulite. Se você não tem, parabéns, você faz parte dos 2% mais ou menos de mulheres que não têm celulite. Assim, a gente já nasceu com essa predisposição por sermos mulheres. Simples assim, temos cerca de 42 genes para a celulite. E por que que isso é assim? Nosso corpo, por gerarmos, precisa se expandir. A nossa pele, ela precisa esticar. Então, por isso, ela precisa ter uma certa elasticidade maior do que os dos homens. Então, esse é um prejuízo, vamos dizer assim, que nós pagamos por ser gostosas. Mas, afinal, o que é a celulite? O sufixo "ite", esse finalzinho "ite", celulite, apendicite, sinusite, ele quer dizer um processo inflamatório. Está acontecendo um processo inflamatório dentro do seu corpo. E essa celulite, ela pode estar te dizendo aonde está acontecendo esse desequilíbrio. Então, dependendo de onde você acumula essa gordura e de onde ela aparece, dependendo do grau dessa celulite também, você vai saber o que está acontecendo dentro do seu corpo. Esses desequilíbrios, eles podem ser hormonais, pode ser excesso de estresse, pode ser falta de circulação, pode ser uma obstrução do seu sistema linfático. Então, dependendo de onde essa celulite está localizada e dependendo do grau que ela tem, ela vai te dizer alguma coisa. A gente pode dizer que existem dois aspectos que fazem com que a mulher desenvolva essas celulites. Então, lembrando, a gente tem os genes para ter celulite, porém a gente só liga essa chavinha. Alguns aspectos são os primários, que é o sexo, a idade, a genética, por exemplo, e também a gente tem os aspectos que são secundários, eles são ambientais, eles dependem do que a gente faz. Então, se você é sedentária, se você tem uma má alimentação, a alimentação, inclusive, ela vai ser um gatilho muito forte para que você desenvolva a celulite. Então, alguns alimentos com potencial inflamatório ou alimentos que sejam ingeridos em excesso, como o açúcar, refinados, alimentos industrializados, eles vão ter um papel muito grande dentro da formação dessa celulite. E aí, falando de alimentação, a gente vai falar do nosso intestino, porque a nossa pele, as nossas unhas, o nosso cabelo, eles são reflexos de como está o nosso intestino. Então, se a sua pele ela está enrugada, ela está manchada, as suas unhas quebradiças, onduladas, seu cabelo fino, fraco, ou então ele não tem crescimento, tudo isso é reflexo do seu intestino. Esses anexos, eles são as últimas coisas que o nosso corpo vai pensar em mandar nutriente. Então, se está acontecendo um processo inflamatório, se está acontecendo diversas outras coisas dentro do seu organismo, a última coisa que vai ser beneficiado vai ser a sua pele. Questões posturais também fazem com que você tenha mais celulite em lugares localizados. Então, se você senta muito só de um lado da perna, apoia mais um lado da perna, ou então fica mais tortinho, você pode desenvolver celulites em lugares mais do que os outros. Os sinais e os sintomas tá aí para todo mundo ver, né? Então, são furos, são relevos em cima da pele, aquele aspecto de casca de laranja ou até mesmo de queijo cottage, aqueles furinhos. Você pode notar alguns nódulos também, dependendo do grau de celulite que você tiver. Também pode sentir dores e se você pegar nesses locais onde você tem mais celulites, você pode sentir que a temperatura ali é um pouco mais baixa, porque essa região onde se acumula mais gordura não tem respiração celular, não tem formação de energia ali, por isso que ela se acumula e esse tecido vai ser gelado. O grau 1, ele quase não é considerado como uma celulite, porque ele não é devido a um acúmulo de gordura. Ele é mais por uma retenção hídrica, um inchaço. E isso pode acontecer se você não está se hidratando o suficiente, se você come alimentos que são industrializados, que tem muito sódio, ou então se você comeu muitos carboidratos no dia anterior, ou então você bebeu bebidas alcoólicas. Então isso vai fazer com que você retenha mais líquido, que crie esse edema e apareçam esses furinhos que vão ser perceptíveis somente quando você pressionar essa pele. Já o grau 2, ele é muito mais perceptível sem ter que pressionar essa pele. Então ela vai ter mais um aspecto de casca de laranja, vão ter esses furinhos e essas ondulações mais perceptíveis. Você pode notar também, se você apertar, que a pele vai ficar amarela, então isso é devido ao acúmulo de líquidos que estão ali, porque esse sistema linfático ele já está obstruído, então ele não consegue fazer a eliminação dessas toxinas, então vão acumular mais líquidos ali dentro, e isso por causa do excesso de gorduras. Então essa gordura ela vai pressionar esse sistema linfático, vai fazer com que evite o transporte sanguíneo e de líquidos pelos vasos sanguíneos. O grau 3, ele vai ter uma textura um pouco mais de queijo cottage, mais ondulações, alguns buraquinhos, já dá pra notar alguns nódulos, inclusive, e é nesse grau que você já começa a sentir dores nessas celulites. Você também vai sentir que essa região é mais fria, ela também vai, a hora que apertar, vai se acumular o líquido, vai ficar amarela também, e aí você vai sentir dor quando você apertar.
O grau 4, ele vai ser perceptível também por cima da roupa. Então, você vai conseguir ver de longe essa celulite. Já dá pra ver mais nódulos, tem mais dores. E aí tem processo linfático obstruído, processo circulatório obstruído também. Então, é uma circulação que está muito prejudicada. Você tem muita dor nessa região. Quanto mais se acumula gordura, mais toxinas vão sendo liberadas dentro desse tecido. Ao mesmo tempo, esse sistema linfático não consegue eliminar, você sente mais dor e aí isso acaba virando uma bola de neve. A nossa pele, ela tem uma estrutura que é maleável, afinal de contas, ela precisa se expandir, ela precisa se esticar. O que acontece? A gente tem estruturas que seguram essa pele, então aí entra o colágeno. O colágeno são estruturas que são maleáveis, elas não podem estar tão rígidas assim. Segurando esse colágeno, a gente tem pontes de silício. E o que acontece? A nossa má alimentação, principalmente uma alimentação que é rica em açúcar, o que vai acontecer? O açúcar, ele é até considerado um vilão, assim, um dos principais alimentos que vão causar essa celulite. O açúcar vai participar de um processo que chama glicação. A glicação nada mais é do que um picote. Esse açúcar vai lá e picota, quebra essas pontes de silício, fazendo com que esse colágeno ceda. Isso vai fazer com que gordura e água entrem dentro dessas estruturas, fazendo com que aconteçam essas ondulações. Então, a nossa pele, por ser de mulher, essas pontes e essa estrutura do colágeno, elas vão ter esse formato espiral para poder se expandir. Já o dos homens, essa estrutura vai estar mais na diagonal, segurando muito melhor, tendo uma firmeza muito maior. E segurando esse colágeno perto da nossa pele, há essas pontes de silício. E aí, quando acontece o processo de glicação, esse açúcar vai lá e picota essa ponte de silício, fazendo com que a nossa pele ceda e que entre gordura e água ali dentro. Então, dependendo da localização dessa celulite, vai te dizer sobre um desequilíbrio que está acontecendo dentro do seu corpo. Então, se você tem celulites aqui logo abaixo do peito, que forma como se fossem umas escaminhas, esse tipo de gordura localizada, tanto aqui quanto no tríceps, está te falando sobre um desequilíbrio hormonal, que é muito comum, inclusive, em mulheres que tomam anticoncepcional ou que estão no período da menopausa, ou estão com SOP, ou endometriose ainda por cima, porque o que acontece? Essas mulheres vão ter uma predominância estrogênica. O estrogênio vai fazer com que aumente uma enzima, a protease, que quebra proteínas, fazendo com que quebre essas estruturas, a nossa ponte ali do colágeno. Agora, se você tem celulites na região abdominal, a gente já precisa tomar mais cuidado, porque essa celulite, ela está te dizendo sobre respiração circular, sobre oxigênio nas suas células, sobre geração de energia. Está falando sobre as suas mitocôndrias, que são os motores das suas células, são elas que geram energia para você. Então, se você tem essa celulite na sua região abdominal, precisa tomar muito cuidado, porque é um metabolismo que está mais lento. Se ele não tem energia, se ele não respira, não tem como ele funcionar da maneira que ele precisa funcionar. Então, a última coisa também que vai acontecer vai ser a queima de gordura. Muito pelo contrário, ele vai segurar essa gordura como modo de proteção. As celulites na coxa e no bumbum, elas também estão dizendo sobre desequilíbrios hormonais, assim como eu falei, aumento do estrogênio. Também podemos dizer sobre a circulação está obstruída pelo excesso de gordura, então tem uma compressão desses vasos sanguíneos, evitando que aconteça esse transporte venoso, em que o sangue transporte esses nutrientes para as nossas células, e ao mesmo tempo também pode dizer sobre uma anemia, se afinal de contas não está conseguindo circular esse sangue, os nutrientes também não estão sendo entregues a todo o restante do corpo. Você não vai conseguir recuperar de uma forma zerada essa celulite. Você consegue melhorar muito os aspectos dela. Só que para você eliminar, para você diminuir essa celulite, você vai precisar não de uma conduta pontual, algo que você vai fazer por 1 semana, 2 semanas, 2 meses e acabou. Não, é uma conduta que você precisa levar para sua vida toda. É uma mudança de vida que você precisa ter. Ser mulher já está implícito saber lidar com a celulite. Toda mulher vai ter celulite em um grau ou outro. Você precisa olhar para essa celulite e ver o que ela está dizendo para você. E é nesse sentido que você precisa pensar em melhorá-la. No sentido de bem-estar, no sentido de pensar nos desequilíbrios que estão acontecendo no seu corpo. A estética a gente vai deixar em última instância. Afinal de contas, ser mulher já está implícito você saber lidar com celulite. Então, não se incomode com isso. Faça tudo o que for possível para que você tenha uma melhora desses aspectos, mas não tente se matar tentando fazer de tudo. Não vale a pena você tentar a todo custo não ter celulite. Você vai deixar diversas outras coisas, prazeres, bem-estar, de lado por causa de uma estética, por causa de coisas que fazem parte realmente de quem você é, que é ser mulher.
ter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões. Isso vai contribuir para que você tenha uma gama de nutrientes que vão nutrir o seu intestino, que vão melhorar o trânsito intestinal, diminuindo as toxinas, diminuindo os processos inflamatórios. Uma alimentação que seja rica em água, sucos, chás que vão ser diuréticos também, que vão te ajudar nessa retenção de líquido e, consequentemente, na diminuição de edemas. Isso vai ajudar também na eliminação dessas toxinas. Então, se manter hidratada vai ser muito importante para melhorar o aspecto dessa celulite. O exercício físico também vai ser fundamental para que você diminua a aparência dessa celulite. Praticar musculação vai ser incrível, assim, porque você vai construir músculo, você vai perder gordura, porque você acaba usando essa gordura em algum momento para gerar energia no seu treino, ou então essa gordura é quebrada para ser eliminada. Quando você forma músculos, você também acelera o seu metabolismo. Então, também com esse músculo crescendo, vai fazer com que o limite entre o músculo e a pele, ali onde fica a gordura, diminua esse espaço. Então, o músculo mais rente à pele vai ter uma percepção de uma pele mais lisa, sem buracos. Gorduras boas também vão ser fundamentais. Não se engane achando que celulite vai ser curada se você eliminar gorduras da sua vida. Não é assim. Você precisa comer gorduras boas, principalmente de peixes, a linhaça. Eles vão te fornecer um ômega 3, que vai ser fundamental também para os processos inflamatórios, como um antioxidante. Ele vai melhorar também as questões da sua circulação. Então, alimentos que sejam ricos em ômega 3 também vão ser super importantes. Além do abacate, além de castanhas e sementes também. Drenagens linfáticas, elas podem ajudar muito nesse sentido. Por quê? As massagens nesses locais onde são frios vai fazer com que volte a circulação nesses lugares e, consequentemente, há uma liberação maior desses vasos sanguíneos. O seu sistema linfático também ele começa a funcionar de uma maneira mais eficiente, eliminando esses líquidos, essas toxinas. Então, a drenagem ela vai ser importante por ativar esse tecido ali e também fazer com que a circulação melhore e esses líquidos e toxinas sejam eliminados. Então, hoje esse foi o papo sobre celulite. Se você gostou, não deixa de curtir. Já manda para alguma amiga sua que tem celulite, manda as dicas para ela. Tem um outro vídeo falando de alimentos que são para celulite. Então, hoje esse foi o papo sobre celulite. Se você gostou, não deixa de curtir. Já manda para alguma amiga sua que tem celulite, manda as dicas para ela. Tem um outro vídeo falando de alimentos que são para celulite. Se você tem alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que eu respondo todas pra você. Então, um beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Então, muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo, até mais.